Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, por uma série de razões, inclusive por causa de novelas, etc., eu tenho recebido muitas perguntas a respeito da segunda vinda de Jesus. E não é por outro motivo que nós temos pautado várias vezes temas ligados à escatologia. O tema de hoje tenta responder uma pergunta que é inquietante. A pergunta é a seguinte: depois do arrebatamento da igreja, quando os cristãos sumirem desse mundo, quem ficar ainda vai ter chance de ser salvo ou salva? O que está por trás dessa pergunta? O seguinte pensamento, o seguinte raciocínio. Olha, eu tenho lá uma série de dúvidas sobre os evangelhos, sobre o Novo Testamento, a postura dos crentes é muito radical, eu não quero abrir mão de muitas coisas e tal, mas eu também não quero ir para o inferno. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se de fato aconteceu o que os crentes dizem que vai acontecer, que é Jesus vir buscar a sua igreja e os cristãos sumirem, aí eu não vou ter mais dúvida nenhuma de que essa é a verdade, eu me converto e pronto. Vou passar aí pela grande tribulação, mas, mais imposto do que eu já pago aqui no Brasil, não vou pagar. Enfim, o arrebatamento da igreja seria uma espécie de comprovação factual, ocorrida na história do futuro, comprovável, visível, enfim, de que aquilo que a Bíblia fala é verdadeiro. Sem o arrebatamento, aí a gente já fica no terreno da fé, da esperança, da certeza daqueles que creem, mas e quem não crê? Por outro lado, se isso for verdade, não é lá muito justo, Porque a própria Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Outra coisa, se eu dependo de provas físicas e materiais para crer naquilo que a Bíblia diz, então eu não creio na Bíblia. É possível ter salvação de quem não crê nas Escrituras, de quem não crê naquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram? Enfim. E tem mais um agravante. E se o arrebatamento da igreja não for do jeito que a maioria dos crentes pensa? A igreja sobe e o mundo continua vivendo por mais um tempo, até Jesus voltar. E se o arrebatamento da igreja for a fechada da porta das parábolas em que Jesus contou que tem um prazo limitado para você se arrepender e crer? Findo esse prazo, a porta se fecha e aí já era. Como é que vai ficar a situação de quem está esperando o arrebatamento para depois se decidir por Jesus? Sobre essas coisas que nós vamos conversar, tentando responder à pergunta que nos foi enviada. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que inclusive tem curso de escatologia. Acabamos de concluir um em junho, na verdade foi no comecinho de julho, ainda esse mês, e agora a gente vai começar um outro curso lá sobre a Epístola aos Romanos. Se você tem dúvidas e quer estudar Romanos, entre em contato com a Agrade, daqui a pouquinho eu te dou o telefone. Eu sei que você quer conhecer os convidados de hoje. Os especialistas em escatologia não podiam ser melhores. O primeiro deles é o nosso parceiro de longa data, o Bispo José Hildo Melo, presidente da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, Bispo Hildo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, Heber? Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. O blog do senhor é o? escatologiacristã.blogspot.com. Muito obrigado. Mas não tem só de escatologia lá. Eu vejo o sermão do senhor lá. É tudo. Principalmente escatologia, mas ali eu abordo todos os demais temas teológicos também. Virou um blog. O pessoal pode fazer pergunta, Eu vejo. Blog geral. Começou como escatologia, mas depois aí ficou o meu blog, né? Aí tem tudo lá. Eu frequento o blog do senhor. Que bom. Fico feliz de saber. Onde fica a Igreja Metodista Livre que o senhor pastoreia? Fica na Rua das Rosas, número 445,
E temos cultos, aos primeiros domingos temos feito de manhã, às 10 horas da manhã, com Santa Ceia e tal, e os demais às 18 horas, e todos são muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação do senhor. Do outro lado, o nosso outro especialista em escatologia, o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Paz e graça, pastor Silas, tudo bem? Paz e graça, pastor Léo, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui mais uma vez. O irmão tem uma faculdade de teologia, né? Nós temos uma faculdade de teologia, curso básico, médio e bacharel, e fica no quilômetro 19 da Raposo Tavares. É junto com a igreja? A igreja fica no térreo e a faculdade fica nos andares de cima. E qual que é o endereço lá, pastor? Rua Silvio Lagreca, 251, Parque IP, quilômetro 19 da Raposo Tavares. E o site nosso, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem muito material lá, www.fabeduca.com.br. Tudo junto, sem ponto, sem nada. www.fabeduca.com.br. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, pastor. Vamos lá. O Zeca vai apresentar aí a matéria de abertura e em seguida voltaremos com as respostas iniciais dos nossos convidados. Vejam só. As questões escatológicas são sempre motivo de muitos debates. Os textos bíblicos, as visões, as profecias parecem não ajudar, pois deixam os estudiosos muitas vezes sem resposta. E para conseguir harmonizar todo o pensamento, muitas vezes alguns textos precisam ser forçados a dizer alguma coisa. Em outros casos, parece melhor, na verdade, deixar esses textos bíblicos de lado, pois trazem mais confusão do que solução. Porém, aqui no Vejam Só, não temos esse tipo de restrição. Queremos mesmo colocar os assuntos mais polêmicos em tela para debatermos. Hoje, queremos entender alguns detalhes do arrebatamento. Será que depois desse evento haverá chance de salvação aos que ficarem? Seria a possibilidade de uma segunda chance? Será que isso é possível? Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que não haverá absolutamente nenhuma chance de salvação após o arrebatamento. Porém, outros afirmam que, como um contraponto nessa ideia, não há nenhum lugar na Bíblia que diga ou sequer sugira isso. Temos diante dos nossos olhos uma dúvida, já que para uns o arrebatamento é o início das últimas coisas, enquanto para outros o arrebatamento é, na verdade, o início de uma série de eventos, como a tribulação, o reino milenar e o grande julgamento. Os amilenistas acreditam que o propósito da vinda dos mortos e do nosso arrebatamento ao céu não é ir embora, mas é encontrar com Jesus enquanto ele está retornando. Ele não vai nos tirar do mundo permanentemente. Ele vai nos elevar para participarmos com ele do seu retorno triunfal. Ou seja, com o retorno de Cristo nessa perspectiva teológica, não haverá mais chance de arrependimento, pois já será o momento do julgamento final. Mas existem aqueles que afirmam que muitas passagens bíblicas indicam o contrário. Por exemplo, o livro de Apocalipse fala daqueles martirizados durante a tribulação por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Todos esses mártires são pessoas que estavam vivas antes do arrebatamento, mas que não se converteram até depois. Portanto, deve haver uma oportunidade para se chegar a Cristo em fé após o arrebatamento. Eu sempre fico perdido nesses temas escatológicos, mas nossos convidados já estão prontos para nos ajudar. Vamos direto ao nosso debate para então tirarmos todas as nossas dúvidas. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Fique ligado. Vamos usar o nosso critério do debatedor mais velho começa, né? Mais experiente. E no caso é o bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre e um especialista em escatologia. Como é que o senhor responde, bispo, na sua primeira fala, a pergunta tema de hoje? O arrebatamento encerra a chance de salvação ou
a porta da salvação continua aberta? O arrebatamento encerra a salvação, o período da graça, a época de salvação, porque o arrebatamento acontece por ocasião da segunda vinda de Cristo. E Jesus, ele advertiu, quando ele tratou do assunto da segunda vinda de Cristo, ele trouxe uma série de parábolas, e essas parábolas de vigilância, advertindo os seus seguidores sobre o perigo de serem pegos por a segunda vinda de Cristo, o consequente arrebatamento, pegá-los de surpresa, não preparados, né? E uma das parábolas desse contexto, né, que a gente tem, é a parábola das 10 virgens, né? E de repente a trombeta soou, o noivo chegou e elas estavam dormindo de alguma maneira, mas 5 delas, ainda que dormindo, estavam com as suas lâmpadas cheias. 5 não, estavam despreparadas, estavam sem azeite nas lâmpadas e, apavoradas, correram atrás do prejuízo, só que era tarde demais. Quando elas chegam atrasadas, né, a porta está fechada, né, e resta para elas ouvir que elas não têm parte, e resta para elas aquilo que é dito repetidas vezes por Jesus nessas parábolas, né? Lá haverá choro e ranger de dentes, dando a ideia de que fechou-se a porta da oportunidade. A gente vê também, naquele mesmo contexto em que Jesus fala da sua segunda vinda, em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim: será como nos dias de Noé, né, que as pessoas comiam, casavam, e estavam vivendo normalmente, quando de repente veio o juízo que era já previamente anunciado por Noé, mas as pessoas não davam, a maior parte, né, a grande maioria não deu bola, e quando de repente o juízo chegou, eles quiseram entrar dentro da arca, né? Mas foi como nos dias de Noé. O próprio Deus tratou de fechar a porta e diz que as águas do dilúvio, as águas do juízo, elas levaram todos eles foram levados. Assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Portanto, quando o Senhor, segunda vez, se manifestar a esse mundo, a porta da graça será fechada por Ele mesmo, né? Eis aqui, né, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, eis aqui agora o dia sobremodo oportuno, o dia da salvação, né? Amanhã pode ser muito tarde, então as pessoas devem vigiar. E aí, sobre como nos dias de Noé, e veio as águas do dilúvio e levou a todos, aí é que ele diz, nesse contexto, dois estarão no campo, um será levado e outro ficará. O deixado para trás, né? O deixado para trás é exatamente o salvo, porque quem foi levado no contexto das águas do dilúvio é levado pelo juízo do dilúvio, né? E quem restou, foi deixado para continuar vivo no dilúvio, são os que estavam na arca da aliança, né? Então há salvação para esses preservados, mas os levados pelo juízo é como no dia do Êxodo, quando o anjo chega, né? O anjo da morte passa, quem tem a cobertura do sangue sobre os umbrais da porta, esse é preservado, esse é deixado vivo. O anjo da morte leva no castigo os demais. Então, eu vejo assim que há um grande perigo, porque veio com bastante popularidade, né? O livro e depois os filmes deixados para trás, ensinando conversão na época da grande tribulação, né? E teve um parente conhecido, parente, que chegou a dizer para minha sogra, né, que ele não queria se converter, não. Ele falou assim: eu estou mais sossegado, que eu ouvi dizer, né, que tem uma segunda oportunidade. Na segunda oportunidade eu vou... Então, eu acho que isso é um risco muito grande. Então, aquilo que eu falei na escalada é verdadeiro. É verdadeiro. E a própria novela que está aí em onda tratando, ela aborda e sugere algo assim, né? Bom, vamos conversar agora com o pastor Silas Franca Dourado. Ele é ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus, teólogo e também especialista em escatologia de longa data, parceiro aqui do Vejam Só. E o senhor, pastor, o senhor responde com uma pergunta: após o arrebatamento haverá uma chance de salvação para os que ficarem? Pois bem, pastor, o pastor é pós-tribulacionista pela explanação dele, e eu entendo o seguinte:
quando nós olhamos para essa segunda vinda de Cristo, há muita controvérsia e pouca interpretação correta. A vinda de Cristo não é o arrebatamento, essa segunda vinda, essa é a grande incógnita de tudo. O arrebatamento é antes, porque a vinda é visível. Quem vem, vem de algum lugar e para algum lugar. Jesus, quando, mediante a sua segunda vinda, nós estamos ali em Apocalipse, no capítulo de número 19, onde ele vem literalmente. Nós estamos ali em Mateus capítulo 25, onde ele pisa no Monte da Transfiguração. Nós estamos ali em Zacarias. Então, ele veio e Apocalipse fala que, assim como um relâmpago que corta do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, quando nós trabalhamos o arrebatamento, eu acho que esse foi o grande erro de quem tentou explicar esse tipo de coisa. O arrebatamento já vem da palavra grega rapazo ou raptus do latim, que sugere uma tirada, então ele não veio. Se o senhor me diz que uma pessoa está vindo de um determinado lugar e eu tenho que ir encontrá-lo, então ele não veio, quem foi eu. Então, essa segunda vinda, e quando se interpreta na perspectiva certa, você vê que não há confusão nenhuma. Até porque quando Paulo fala do arrebatamento, ele diz que vai ser um piscar de olhos. Agora, a gente tem que definir aquilo que Jesus falou para a igreja e aquilo que ele falou para Israel, tem que estar no contexto ali. Por exemplo, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus está no templo e os discípulos mostram para ele a estrutura do templo, e a gente usando a Bíblia como interpretação, e até diz Calvino, a Escritura interpreta a si mesmo, e nunca você interpreta a Escritura sem o seu contexto. Ele estava no templo, mostraram a estrutura do templo, e ele olha para aquilo lá e fala assim, está vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Subindo no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem essa pergunta porque ficam preocupados. Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí ele começa a fazer uma relação de coisas, para que ninguém vos engane. Mateus não responde a primeira pergunta, Lucas é que responde ela. Mateus fixa a sua resposta, que era uma pergunta só com 3 colocações, na segunda e na terceira, porque quando será a tua vinda, quando serão essas coisas? A destruição do templo. Lucas é quem se destaca no capítulo 21 nessa resposta. Na nossa concepção, esta resposta de Mateus capítulo 24 tem a ver com a resposta que ele dá para os judeus, porque ele estava em Jerusalém, olhando para o templo, a igreja não existia ainda como concepção, pastor. A igreja ela vai existir 50 dias depois da morte e ressurreição, e ela passa pelo menos aí quase 40, 50 anos. A igreja foi entrar um primeiro gentil no ano 40, 10 anos depois de Atos capítulo 2, onde toda a perspectiva do que era dito ali está na visão de judeus. Então ele olha para o templo, responde para o templo, porque a pergunta foi para o templo. Quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 2 coisas bem diferentes. A vinda dele para quem? Para os judeus, porque eles estavam em Jerusalém perguntando do templo. A vinda do Senhor, então, ele começa relatando os sinais da sua vinda. Que vinda? A segunda vinda, a vinda visível. Ele não fala do arrebatamento ali. Aí Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, 1 Coríntios 15, a partir do 51, Paulo fala de um arrebatamento, de um piscar de olhos, aonde pessoas serão transformadas e tiradas. Então, tendo essa visão em mente, eu acredito que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Portanto, quando você encara o livro do Apocalipse, e eu tenho uma visão, o livro do Apocalipse literal, a não ser que a literalidade se torne impossível, então eu tenho ela literal, e não significa que uma interpretação literal não pode vir acompanhada de símbolos. Quem estuda a hermenêutica e Jesus sabe disso. Então, depois do arrebatamento da igreja, vai se cumprir a partir do capítulo
6 do Apocalipse. Capítulo 4 e 5 são visões para toda a vida, mas capítulo 6 começa literalmente Jesus abrindo selos e coisas acontecendo. Aí nós chegamos no capítulo 7, versículo 9. João vê uma grande multidão chegando da terra e é perguntado para ele, quem são esses aí e de onde eles vêm? Quem falou foi João, não foi eu. Esses são os que morreram, os mártires da grande tribulação, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso estão aqui. Então, quem está dizendo que haverá salvação na grande tribulação é o ancião que diz para João, não sou eu não. Então, se eu tenho a visão que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação e que a vinda visível só acontece no final dela, eu não vejo incoerência nenhuma num texto como esse. Pelo contrário, há muito mais textos que sustentam isso do que os textos que abordam uma visão alegórica ou histórica do processo. Muito obrigado. Esse foi o pastor Silas Franco Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Agora é sua vez de se posicionar. Vamos para a pergunta que está lá no nosso Facebook. facebook.com/programa. Vejam só, após o arrebatamento, haverá uma chance de salvação para os que ficarem? O que você pensa? Sim ou não? Eu sei, você não precisa ser especialista em escatologia, mas dá a sua opinião. Ela pode mudar ao longo do programa, tá bom? Ao final dessa gravação, a gente vai ver como é que ficou a nossa enquete. Anota rapidinho o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para você ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. Liga amanhã. Agora não tem ninguém, mas no horário comercial você pode se informar. Pergunta assim, olha, eu moro em tal lugar. Dá o nome da sua cidade certinho. E eles vão dizer para você qual que é o endereço mais próximo da grade da sua casa. Lá tem o curso bíblico. Todas as unidades da grade têm o curso bíblico. E existem outras unidades, ou algumas unidades, que têm outros cursos, melhor dizendo, né? Tem curso de canto, de música, tem curso de gestão eclesiástica, curso de filosofia ou de história baseados nas escrituras, tem curso de teologia, tem curso de análise bíblica. Vou começar o curso de Romanos agora, em agosto. Tem curso de escatologia, curso para obreiros, tem curso de tudo quanto é jeito lá. Você se informa direitinho, né? Principalmente se você mora na Grande São Paulo, aí é mais fácil ainda. 0 operadora 11 3115 0819. Estamos de volta com o programa Vejam Só, um ósculo santo aí para o povo do Shopping do Povo, sempre com dicas muito úteis. Bem, vamos lá conhecer o povo que está assistindo ao Vejam Só. Faça a sua fotografia. Meu irmão, minha irmã, deixa a gente te conhecer, se possível, e não é difícil, o Facebook do programa Vejam Só tem as instruções para você em 2 vídeos, né? Para você gravar alguma coisinha para nós, assim você vai ter voz e vez, né, conosco. Diga lá o que você pensa do programa, uma sugestão de tema, por que você quer que seja abordado, dá uma bronca no apresentador, enfim, faz lá o seu videozinho e posta aqui. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo do Caio, que é lá do Rio de Janeiro, tá? Mas antes vamos conhecer as fotografias. Se você preferir, faz a foto. O presente já vai ser sorteado agora em agosto, no comecinho de agosto. É o livro Muito Prazer, Eu Sou Você, do pastor Jamierson e do pastor Fabrício. É um livro sobre coaching espiritual, devidamente autografado e com dedicatória, tá? Para você exibir aí. Bom, vamos lá. A primeira foto vem do Rio de Janeiro, lá de Jacarepaguá. Jacarepaguá é um bairro da capital, né, do Rio. A Terezinha Mendes mora lá. Obrigado, Terezinha. Deus abençoe você. Muito, muito bom tê-la como nossa telespectadora. Em Pernambuco, lá em Camaragibe, nós temos o Laurindo e quem bateu a foto foi a esposa Ivonete Ferreira, né? E os dois estão aparecendo aí na fotografia. Acho que essa foto passou na quarta-feira. Ontem. Tá bom. É que o Laurindo mandou... Deve ter mandado umas coisas lá pro Rafael, né? Aí ele falou, vou pôr a sua foto 2 dias seguidos. Vamos lá, em Pernambuco ainda, agora em Cumaru, nós temos o Luiz Antônio, né, que assiste ao Vejam Só. Valeu, Luiz.
Eu não conheço Cumaru, mas já estive em Pernambuco 2 vezes, assim como também não conheço Camaragibe, né? Deus abençoe vocês aí. Em Brasília, nós temos o Jones Gama e a foto foi feita pela esposa, a Neide Gama. Ambos moram lá em Brasília. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. É sempre muito bom saber quem é que está nos assistindo no coração do Brasil. E a última foto é daqui da capital, em Interlagos, bairro aqui da Zona Sul de São Paulo. Fernando Rocha assiste ao Veja o Sol e ganha também o convite para vir aqui ao vivo assistir a nossa gravação. Só combinar os detalhes com o Rafael, tá bom? Vamos lá. Bispo José Hildo Melo, o senhor ouviu atentamente as explicações do pastor Silas Franca Dourado e ele faz distinção entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Jesus. O senhor não faz essa distinção? A Bíblia não faz? Não, eu não faço, a Bíblia também não faz. Durante 1.800 anos de história da igreja, ninguém havia lido a Bíblia e chegado a essa conclusão. Isso surgiu através de uma jovem adolescente, 16, 17 anos de idade, Margaret MacDonald, que, católica, teve isso por revelação. Isso não foi oriundo de um estudo bíblico. Então, ela teve essa revelação de que a segunda vinda de Cristo, em vez de ser um evento visível, único, em que se daria também o arrebatamento, ela seria dividida em 2 fases. Primeiro, Cristo viria para a sua igreja no arrebatamento secreto, algo invisível para o mundo. Aí a igreja não passaria pela grande tribulação, seria retirado o Espírito Santo, seria retirado a igreja e por incrível que pareça, né, nesse período de grande tribulação, as pessoas se converteriam. Haveria conversões de judeus e de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, uma multidão incontável, sem a igreja, sem o Espírito Santo, em 7 anos. Então, é quase que um desprezo à obra do Espírito Santo. É basicamente um desprezo à participação da igreja e algo que só veio à tona através de uma revelação e nunca, nem jamais, através de estudo bíblico. Ninguém, em toda a história da igreja, e ninguém mais do que os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas, tentaram encontrar algum vestígio de pré-tribulacionismo, de arrebatamento secreto. Jesus sempre falou sobre arrebatamento, mas nunca secreto. Aliás, naquele texto de Mateus capítulo 24, a gente tem lá Jesus se dirigindo aos seus discípulos. Eles eram discípulos, foram chamados para serem apóstolos de Jesus Cristo, não estão representando os judeus, eles representam a igreja, eles são apóstolos de Cristo sobre os quais Cristo edifica a sua igreja, né? E o que nós vemos é que ele disse para eles, olha, não deem crédito quando disserem, Cristo está aqui, Cristo chegou, por quê? Porque não será assim. A vinda de Cristo não será em absoluto para eles. O que eles esperam? O que nós, os crentes vivos, esperamos? Esperamos o arrebatamento, esperamos a vinda do Cristo. E ele disse que esta vinda seria manifesta, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E diz que logo após a tribulação daqueles dias, portanto, segunda vinda de Cristo sendo claramente localizada como sendo posterior à grande tribulação, certamente há conversão na grande tribulação, porque a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento acontece depois, e diz que o sol escurecerá e as estrelas cairão do firmamento e o Senhor descerá do céu com poder e grande glória e Ele enviará os seus anjos que vão recolher os escolhidos. Aí o arrebatamento. E a gente vai ver, o pastor, ele mencionou o seguinte, o Apocalipse capítulo 6, como uma descrição do período do arrebatamento, principalmente ali no 6º selo. E eu faço questão de ler, porque para mostrar como ele está em paralelo com Mateus capítulo 24. Por exemplo, a partir do versículo 12 de Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro. Jesus fala ali, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Paralelo óbvio, né? Como o saco de crina, a lua toda como sangue.
as estrelas cairão, mas as estrelas cairão do firmamento, o sol escurecerá. Não há nada de secreto nisso, isso é retumbante, é barulhento. E o próprio pastor concorda que aqui seria um texto que diz respeito ao arrebatamento. Pela terra, as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho. O céu recolheu-se. Aliás, quando o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, descreve a segunda vinda de Cristo, que nós como crentes, ele já falando para a igreja, que nós como crentes aguardando e apressando, esperando a segunda vinda de Cristo, quando os céus, os elementos ardendo em fogo se desfarão. Ele coloca a segunda vinda de Cristo como desencadeando exatamente o que diz aqui, o sol escurecendo, a lua ficando com cor de sangue, as estrelas caindo do firmamento, o céu desaparecendo. Então, são descrições do mesmo fato. Então, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Do ponto de vista pré-tribulacionista, o arrebatamento é secreto, as pessoas continuam a viver aqui como quase normalmente, né? E casam, dão-se em casamento, surge a bênção. Aqui, eles estão já na iminência, aqui é uma descrição completamente contrária. Eles estão na iminência do juízo final, eles estão pedindo para que as pedras caiam sobre sua cabeça, porque para eles não resta nenhuma esperança, porque fechou-se realmente a porta da oportunidade. E eu tenho texto mais para citar, mas eu vou deixar... Passou porque eu não quero monopolizar aqui o debate. A gente quer saber agora como é que o pastor Silas vê tudo isso. Eu acho que o pastor confundiu o que eu disse. Ele fez uma mesclagem de coisas e não entendeu. Eu falei que Mateus capítulo 24 é para judeus, não para a igreja. Se é para judeu, quem está na grande tribulação é judeu. Então, o texto que o senhor usou pode usar também o de Joel 2, a partir do verso 28, Sim. que tem a aplicação no versículo 32, justamente aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que é justamente a salvação que vem na grande tribulação. Pastor, eu não interrompi o senhor. Não, eu só queria dizer que eu acho que eu entendi, porque eu exatamente comecei dizendo... Não, sem crise. Eu comecei exatamente dizendo que você tinha dito que os apóstolos representavam ali a comunidade judaica. E eu disse que eles representam a igreja... Eles tornam a igreja nasce em Atos capítulo 2. Eu falei que naquele momento, para que você converse com o texto, eles estão olhando para um templo, a pergunta é feita olhando para um templo, então não tinha nada de igreja ali. Eles estão olhando para o templo. Jesus mostra e fala que o templo vai ser destruído. Então, eles ficam aterrorizados com essa colocação e subindo no Monte das Oliveiras, eles fazem uma pergunta: Senhor, quando vão ser essas coisas? Que coisa? É o templo que vai ser destruído no versículo 3. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus não responde em Mateus capítulo 24 a questão do templo. Quem faz isso muito bem é Lucas, falando da destruição do templo. Lucas, no ano 70, pelo general Tito, ele dá uma explicação muito mais convincente. Mateus, ele trata mais quando será a tua vinda e o fim do mundo. Mateus, ele vai discernindo isso. Então, a tua vinda para quem? E ele pode continuar lendo o texto que o senhor fez, o paralelo com Apocalipse capítulo 6, e eu conheço esse texto de cor e salteado, pastor. O texto de Mateus 24 e Apocalipse 6 são os mesmos, porque são para judeus. Ele está respondendo quando é que vai ser a vinda dele para os judeus, porque a igreja já foi. Eu acho engraçado que quando a gente vai, por exemplo, usar o argumento, construir o argumento, vem usando que até o ano 1800 e alguma coisa não se usava isso. Se eu fosse usar esse mesmo argumento, a reforma protestante não teria existido, porque até o ano 1517 a Igreja Católica mandava em tudo, e aí que vieram os reformadores e questionaram muita coisa e nasce a reforma protestante. O pensamento teológico, pastor, ele não é uma ciência estática, ele está sempre na discussão. Nós não discutimos doutrinas fundamentais da fé, isso aí já foi estabelecido. Mas a escatologia, ela foi sendo debatida e com o processo das
4 visões que nós temos, preterista, histórica, simbólica e futurista, ela tem a sua participação e você vai ver muito bem, se nós ficássemos na visão estática, ficaríamos com a visão preterista, que é da Igreja Católica. Então, quando eu vejo essa interpretação da questão historicista, os historicistas, os históricos ou progressistas, que é a mesma coisa, eles não tinham Israel como pano de fundo. Se eles não tinham Israel como pano de fundo, eles fazem a teologia de substituição. A teologia de substituição olha para todo o texto que estava direcionado para a igreja, para Israel, e coloca a igreja ali, porque era uma forma como eu iria interpretar um texto se nem a nação de Israel existia. Então, junto com isso, e o movimento sionista, e depois Israel voltando à sua terra, os judeus voltando à sua terra em 14 de maio de 1948, aí nós temos um problema sério. Como tirar Israel do pano de fundo que se ele está cumprindo? Ali nós temos a última semana de Daniel se cumprindo, os 7 anos de grande tribulação, é a doutrina pré-tribulacionista e construída por John S. Walvoord, Dwight Pentecost, que não são crianças na escatologia, não foi baseado em construção teológica de criança nenhuma que teve visão nenhuma. A gente olha para a Bíblia e interpreta ao som da Bíblia. Se o senhor falar assim, a minha visão é outra, tudo bem, mas dizer que não tem, me mostre a igreja. O senhor tem que olhar um texto coerente e me mostre a igreja em todo o processo de grande tribulação. A igreja aparece no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. E no capítulo 1, o próprio Espírito Santo olha para João e fala, João, escreve as coisas que tem visto, capítulo 1, as que estão acontecendo, capítulo 2 e 3, e as coisas que depois destas hão de acontecer. A partir do capítulo 4 você vê a visão dele indo para o céu, e o capítulo 5, a visão do Redentor pegando o livro. E dali em diante se desenvolve a grande tribulação. Sendo que, pastor, quando se constrói, você não vê a igreja mais. A igreja só aparece por inferência no capítulo 19 e depois no capítulo 22. Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor Silas, e depois o bispo comenta, que é a seguinte. É óbvio que a postura do senhor é pré-tribulacionista e a dele é pós-tribulacionista e isso não vai mudar. Nenhum dos dois vai convencer o outro. Agora, a pergunta na visão do senhor, o arrebatamento da igreja dá início à grande tribulação, certo? A igreja sai e aí entra em cena o povo de Israel, que será o objeto da ira do anticristo. Concorda? A era da graça se encerra em que momento? Ela permanece durante a tribulação ou com a saída da igreja e do Espírito Santo, fecha-se essa modalidade de salvação e a salvação passa a ser com outra modalidade durante a tribulação? Vou fazer a mesma pergunta para o senhor. A era da lei termina quando? Quando Jesus veio. Tá, e quando Jesus veio, automaticamente se aperta um botão e mudou todo o processo? Você vai ver no final da 3ª viagem missionária, Paulo chegando em Jerusalém e o irmão de Jesus, chamado Tiago, que já é a igreja constituída, final da 3ª viagem missionária, mandando ele fazer um voto judeu, rapando a cabeça. Porque ele continuava judeu. Porque é um processo, pastor. As coisas não acontecem. Quem estuda a história da igreja percebe que uma das melhores coisas que aconteceram, principalmente para a igreja, foi a destruição do templo no ano 70. Porque enquanto aquele templo estava lá, havia uma judaização da igreja terrível. Mas como é que vai ser a salvação dos judeus na tribulação? A salvação dos judeus na tribulação vai ser mediante Cristo. A fé, Abraão foi salvo pela fé. Fé, graça e o sangue de Jesus. Quando você tem o arrebatamento da igreja, a ideia do pastor falou que o Espírito Santo na grande tribulação não trabalha mais, eu não sei, só se ele for uma pessoa comum, porque se ele for Deus, ele é onipresente. Sendo a 3ª pessoa da Trindade presente, usando as 2 testemunhas para operar milagres, ali cuidando dos 144 mil. E o texto não pode ser apagado. Está aqui, uma grande multidão que é convencida e uma das personagens que convence o homem acerca do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então a salvação vai ser igual agora. A salvação, quando nós entramos, depois do arrebatamento da igreja, as pessoas, hoje as pessoas é salva pela graça. Na grande tribulação vai ser salva pela fé, mas se você ler o capítulo 20,
e verso 4 do livro do Apocalipse, não receber o número da besta e vão ser degolados, vão ser mortos por amor da palavra. E até por isso que estão chegando no céu. Quem são esses e de onde eles vêm? Esses são os que morreram na grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então há um reflexo ainda da misericórdia de Deus, e por isso que as duas testemunhas estão pregando, é por isso que você tem 144 mil judeus sendo selados, para passar esse processo. No capítulo 11, pastor, você não vê mais salvação nenhuma depois da morte das duas testemunhas. Bispo. Bom, o pastor chegou a dizer, vai ser salvo na grande tribulação pela fé, mas faltou acrescentar esse mais, talvez mais o sacrifício pessoal, mais o próprio Não, martírio. não é que é um sacrifício, pastor, é não aceitar o número da besta, está no texto. Sim. Você não aceitar então o é necessário sistema. essas duas coisas, ou seja, vai ser... Mas a salvação sempre foi graça e fé. Mas hoje a salvação é assim Não, também. eu sei, mas isso que eu queria entender mais. Então, porque dizer... Não tem mais, né? Então não tem mais. Mas existem, e você há de convir comigo, que existem muitos dispensacionalistas que ensinam exatamente que no período da grande tribulação as pessoas vão ser salvas não pelo sangue de Jesus, mas pelo derramamento do seu próprio sangue. Não, a questão ali é convicção. A salvação é por fé. Se eles têm fé, eles são convictos na palavra. Se eles são convictos na palavra, eles não cedem às armadilhas, o número da besta. Como acontece hoje com milhares de cristãos, irmãos e irmãs nossos, no mundo onde o evangelho é perseguido. Sim, eu entendo isso. Mas eu vi já frases assim, bem categóricas dizendo que a salvação não é pelo sangue de Jesus, seria um modo diferente, seria pelo derramamento e sacrifício do próprio. Eu acho que a confusão toda, pastor, foi justamente isso. Quando você trabalha essa segunda vinda de Cristo, nessas duas fases, como Jesus veio na primeira fase. Jesus não vem no arrebatamento. É a igreja que vai, não é ele que vem. Porque se a igreja vai, como é que foi que ele veio? É incoerente a questão Eu sei, mas seria assim, né? Quando Cristo vem, e a vinda dele é visível, portentosa, gloriosa, se dá a ressurreição dos mortos e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e são arrebatados, e nós, os que estivermos vivos e somos de Cristo, na sequência. Um pouco depois, ele coloca a questão do primeiro, claro, não pesca, tudo isso, mas há uma prerrogativa para aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitam primeiro e tem esse... é um privilégio. Um privilégio. Então, na sequência, então nós nos encontramos com Cristo pelo arrebatamento e encontramos com Ele nos ares, porque Ele está vindo sobre as nuvens do céu. Então, eu só não entendo como pode a vinda ser visível e ao mesmo tempo ser como ladrão. Pois é, o ladrão não avisa. Não, aí que está. Primeiro estou esclarecendo isso. É por isso que eu estou falando, pastor, que existem dois povos diferentes. Eu tenho uma visão pré-tribulacionista, porque eu respeito a visão do pastor, mas eu vejo que é a que mais responde às questões. O que eu fico chateado é achar que a doutrina que nós construímos como pré-tribulacionista é doutrina baseada em especulação, em fantasia de alguma revelação pessoal. Sim, isso nunca foi construído nesse pressuposto. Mas isso foi o ponto de partida. Eu usei essa argumentação? Não, você Eu usei a argumentação que o pastor citou, o outro pastor? Não. Então, se eu não usei... aqui, irmão. Mas eu não estou usando essa argumentação justamente por isso. Então tá bom. Então segue adiante. A ideia, então, de que quando Cristo vem, ele vem sempre como um relâmpago, vem de maneira gloriosa, sua manifestação. Se dá a ressurreição dos mortos e nós, os que estivermos vivos, na fé, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares, da ideia de que Ele está vindo mesmo, porque Ele está nos ares, Ele não está no céu, Ele está nos ares, Ele está na sua descida e nós o acompanhamos. Mas não é a segunda vinda visível, pastor. Eu a sei, segunda mas vinda isso não é para você, da sua perspectiva. Aqui. Da minha perspectiva, exatamente, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Dando a entender a ressurreição, isso estou citando. Por isso mesmo que até mesmo estamos transpassados, porque no final da grande tribulação, logo depois será a separação do bode, ovelhas e irmãos para entrar no mas para ser você que é pré-milenista, você não concorda que na segunda vinda visível e gloriosa de Cristo se dá a ressurreição geral de todos. Você acredita que é só a ressurreição dos salvos. E só depois do milênio a ressurreição geral de todos. E eu já estou dizendo para você que Apocalipse capítulo 1, versículo 7, categoricamente afirma que ele vem sobre as nuvens do céu com poder e glória, todo olho o verá,
até os que o traspassaram. Para que isso aconteça, tem que ter aquele ladrão que, com a lança, o traspassou, ressuscitado, ou seja, a ressurreição do iníquo. Então, a ideia seria essa. Então, Cristo vem, nós nos reunimos com Ele pelo arrebatamento, essas coisas são um único evento, e eu quero colocar aqui um texto que eu acho que ajuda bastante a gente a entender tudo isso, que é de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 em diante, 5, 6 e 7. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio. Ele está escrevendo aos Tessalonicenses, aos mesmos que ele diz que nós aguardamos o quê? O arrebatamento. Nós, os que estivermos vivos para a segunda vinda de Cristo, seremos arrebatados. E ele diz assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, dando a ideia da segunda vida manifesta. E o que eles estão esperando? O arrebatamento, que vai se dar no dia da segunda vinda manifesta. Para que fique bem claro isso, veja só o versículo 8, na sequência, né? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E sofrerão penalidade de eterna destruição. No mesmo dia em que eu e você, que estivemos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, recebermos o alívio, no mesmo dia, quando será no dia que ele vai se manifestar com labaredas de fogo, ele vem com poder e glória e determina a aniquilação, a destruição, a condenação eterna, o juízo eterno sobre os demais. Todas as descrições da segunda vinda de Cristo apontam para o juízo final. Bom, e o final da oportunidade. E o final desse bloco também, que já estourou, que eu estou levando bronca aqui porque o tempo explodiu. Não vamos passar o vídeo hoje da sugestão do Caio, fica para outro dia. A gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, voltando com o programa, vejam só, esse bloco vai ser mais curto porque a gente explodiu no bloco anterior. Bispo Hildo, um aperto aqui para o senhor. No livro de Apocalipse, do qual o senhor é um dos especialistas, se descrevem lá conversões de milhares e milhões de pessoas. Duas vezes o Apocalipse fala nos 144 mil judeus, inclusive com listas das tribos, fala das duas testemunhas evangelizando. Então, tem muita salvação durante o período da grande tribulação, envolvendo o povo de Israel. Por que isso não é mencionado nas suas falas? Olha, eu posso muito bem mencionar isso, porque, de fato, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, que a segunda vinda de Cristo é um evento único que acontece trazendo o juízo final, né? Então, certamente, a igreja passando pela grande tribulação, porque você vê lá a descrição de Apocalipse capítulo 7, é de uma grande multidão de mártires, que são em número incontável, provenientes da grande tribulação, alvejaram o seu sangue, as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E razão porque se encontram diante de Deus e são consolados. E eles são provenientes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então não é uma coisa que diz respeito a Israel, aos judeus, diz respeito ao mundo inteiro. E eles são mortos por causa do testemunho que eles dão. Eles são mortos por causa do nome de Cristo, eles são cristãos. O livro de Apocalipse foi escrito para as igrejas, não foi escrito para a comunidade judaica. Ele não tem esse propósito. Os destinatários são cristãos das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, realmente, eu não tenho nenhum problema de reconhecer que eles fazem parte sofrem e têm sofrido e sofreram no período do primeiro século, que é considerado como a era dos mártires, né? Aqueles cristãos que leram o Apocalipse se identificaram muito prontamente com tudo aquilo que estava ali sendo descrito, porque eles estavam pagando caro com a própria vida de seus parentes, familiares, estavam morrendo aos milhares. Nero botava fogo em Roma, a culpa nos cristãos. Portanto, a igreja passar pela grande tribulação, passou
e passará. E eu acredito, sinceramente, que nos últimos tempos, quando a igreja cumpre a sua missão, porque a igreja é bem-sucedida, até mesmo pela descrição desse número imensurável, né, de salvos provenientes da grande tribulação, a igreja é sinal de que a igreja cumpriu sua missão de fazer discípulos de todas as nações. Haverá nos céus salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Jesus edificou a sua igreja sobre a rocha e disse: sobre esta rocha edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. O cristianismo avança e Satanás, nesse sentido, está contido no sentido de não poder impedir o sucesso da igreja. Via Satanás caindo como relâmpago. Portanto, há salvação de Mas tanto e de judeus. os 144 mil? Os 144 mil, eles representam, é uma questão simbólica, eles representam não necessariamente os judeus, mas eles representam toda a igreja. Assim como os 24 anciãos, é uma forma de descrever representativamente a igreja. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os representantes ali simbólicos, e os 12 apóstolos, então os 24 anciãos, a comunidade global, né? A igreja que Cristo constituiu, fez cair por terra a parede de separação entre judeus e gentios. Então, os 144 mil descritos ali em Apocalipse capítulo 7, são descritos mais uma vez, eu acho que é Apocalipse capítulo 15, e ali é dito que eles são de Cristo, é por causa do nome de Cristo. Então, de fato, tratam-se de cristãos. Então, eu não vejo, eu acredito na igreja composta por uma plenitude de gentios salvos e uma plenitude de judeus salvos. Então, a plenitude de gentios, eu acredito que estamos perto de alcançar. Deus sabe quando isso vai alcançar. Há uma expectativa em Romanos capítulo 11 de que, a alcançar da plenitude de gentios, haverá um renovo, digamos assim, um despertamento dentro da comunidade judaica para que o número de salvos esteja pleno tanto da comunidade judaica, e aí vem o fim. Pastor Silas, o senhor é um erudito e muita gente escreve dizendo que a palavra parousia, em grego, ou parúzia, sei lá como é que se pronuncia, que meu forte nunca foi grego, que é a palavra traduzida ou usada nas Escrituras para a volta de Cristo. A segunda vinda, né? A segunda vinda, usa muito. aquela que é visível e tal, tarará. Essa palavra era usada num contexto militar. Quando um general vitorioso se aproximava da capital, trazendo o seu exército, uma delegação da cidade saía ao seu encontro para recebê-lo com honras e escoltá-lo de forma honrada para a cidade. Me parece que essa palavra descreve o que o bispo falou sobre o arrebatamento e a segunda vinda, um evento que é o mesmo. Jesus começa a descer, a igreja sobe para encontrá-lo e escoltá-lo de volta para o Muito bem, final. pastor. Por que Paulo, que era um erudito, não usou essa palavra, uma vez que ele estudou na escola de Gamaliel, um homem vivido? E por que quando nós chegamos na tradução da Septuaginta, a gente não acha outra? E por que quando nós pegamos a tradução de Jerônimo do ano 500, que faz a transliteração do hebraico grego para o latim, não se usa a palavra correspondente, usa a raptus? Eu queria saber. Porque assim, se é a mesma coisa, por que teria necessidade de usar uma outra? Qual a palavra que Paulo usa? Rapazo para o arrebatamento? Não, para a segunda vinda. A segunda vinda, eu não me lembro da palavra, mas é parousia. Mas ele fala segunda vinda, pastor, quando Paulo, olha o contexto, quando Paulo trabalha o contexto de segunda vinda, em alguns momentos, quando ele usa essa palavra, ele não usa a palavra rapazo, ele usa a palavra parousia. Quando ele quer falar arrebatamento, ele usa o rapazo. Por que Paulo não usou a mesma palavra, se é a mesma coisa? Mas aí que está, pastor, a resposta é muito simples. Eu que não sou nenhum erudito, eu diria o seguinte: quando a ênfase de Paulo está no que vai acontecer com os crentes, ele usa rapazo. Quando a ênfase de Paulo é para dizer o que vai acontecer com Cristo, ele usa parousia. Então, mas aí é que está, pastor. Quando você tem a ênfase, você não tem só a palavra em si, você tem todo um contexto envolvido. Onde você vê, seria uma coerência você falar que todo olho vai ver, a vinda é visível, ele vai pisar, e ao mesmo tempo a igreja será tirada, e você estuda toda a grande tribulação. O pastor falou que no processo da igreja, a igreja sempre passou por tribulações. Eu concordo. Quem bem sabe, nós escrevemos 4 volumes para falar sobre a história da igreja, sobre essa questão de desenvolvimento, desde a patrística, o movimento todinho. Mas o que eu vejo a tribulação, as 10 grandes perseguições que a igreja viveu. Mas quando você fala de a grande tribulação,
na terminologia escatológica, a gente usa como o dia da ira de Deus. É um negócio totalmente diferente do normal. Então, ali não é uma perseguição de Nero, faltando até madeira para queimar cristãos, de Diocleciano, qualquer que seja. Eu estou num momento onde Deus está julgando o mundo. Deus está aqui coordenando a grande tribulação. O pastor falou que nós concordamos com a questão da ressurreição no final para todos. Não, a ressurreição vem mediante, na minha opinião, ao arrebatamento da igreja, e no final da grande tribulação tem uma segunda ressurreição. Quem fala isso é João no Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 4. Olha o texto. E vi também tronos depois de... terminou a grande tribulação, pegar o falso profeta e o anticristo, lançar no lago de fogo vivos, e aí ele vem. E vi também tronos, e aos que se assentam sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, que eu falei, que é justamente o motivo deles, do capítulo 7, versículo 9, estarem chegando lá, porque não aceitaram o sistema do anticristo. Mas observe, eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então é um texto um pouco complicado aqui, porque há uma segunda ressurreição aqui. Imagine que a primeira ressurreição acontece no arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados ao encontro, e depois você tem uma segunda ressurreição. E lá, depois, você vai ver uma ressurreição já, a ressurreição final. Fala, o versículo 5. E outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Então você tem mais uma terceira ressurreição. A gente vai fazer um debate sobre quantas ressurreições tem. O texto está falando, eu só estou lendo e sendo... focar nas ressurreições de Apocalipse 20. Agora vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu na Crentolândia sobre o tema de hoje. Após o arrebatamento, haverá oportunidade de salvação para aqueles que ficarem? Segundo a Bíblia, sim. Muito bom. Sim, ainda terá tempo aqui na Terra. Muito bom, show de Quem bola. se voltar, sim. Quem se voltar a Jesus e entender, sim. Pela palavra de Deus, né, a melhor coisa é se preparar para o primeiro. Para o primeiro. Porque eu considero assim, como uma pessoa, quando ele fazendo uma faculdade, então a pessoa diz assim, eu vou me esforçar para me passar logo de início. Por quê? Para não ficar em recuperação. Eu acho que sim. Eu acho que aí vai ter que passar pela grande tribulação. Pelo pouco que eu sei, ainda vai ter que passar, porque aí vai ser bem pior do que hoje é. E aí eu acho que vai ter uma segunda volta de Jesus. Aí a predestinação fala por si só, né? Entendeu? Então, mas eu acredito que, pela misericórdia, acredito que Deus vai dar uma repensada. Eu acredito. Olha, eu tenho feito muito, porque do jeito que está indo, tá difícil. Kainan Nobre, ele publicou o seguinte: não, com o arrebatamento vem o juízo de Deus sobre o mundo, depois de termos nós passado pela grande tribulação. Não haverá segunda chance. Nosso destino eterno deve ser resolvido aqui. O profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amara Rodrigues diz: pelo que sei, segundo essa doutrina, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir com ela e não permanecerá mais na terra. Estou falando que um monte de gente pensa isso? Mas pensa errado, pastor. Mas, como a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence da verdade, da justiça e do juízo, e que nos ensina sobre todas as coisas, penso que dele, que não há como as pessoas serem salvas sem a obra dele. Né? Um dos atributos de Deus qual é? A onipotência. A gente está limitando o Espírito Santo a trabalhar. Mas quem exatamente diz isso são os tribulacionistas. Mas aí, pastor, tem muita gente falando. Eu concordo que o Espírito Santo é onipotente, onipresente e não pode ser retirado da terra. Acho uma absurda a ideia de retirar o Espírito Santo da terra junto com a igreja. Acho absurda a ideia de tirar a igreja como se ela fosse o intervalo do jogo de Deus com Israel, né, fazendo dela um parênteses. Então, eu vejo que a igreja estava já no plano do coração de Deus, o plano A, número 1, desde a eternidade. Dermival Júnior, sim, porque o arrebatamento não é o julgamento final. Será um testemunho inquestionável e durante a grande tribulação, quem não aceitar a marca da besta terá a salvação. Isso é o que Apocalipse ensina, e é verdade. Que o Apocalipse ensina que quem não receber a marca da besta vai ser salvo, certo? Nós discutimos até isso num outro programa, você lembra?
Charles Gouveia Souza, não haverá segunda chance após o arrebatamento. Isso inexiste por completo nas Escrituras. Jesus não virá em 2 etapas, somente ocorrerá a vinda de Jesus. Você vê, as posições de vocês se alternam na dos telespectadores publicados no nosso Facebook. E quanto tempo ainda tem, Angélica? Galdino. Claro que haverá salvação. É nesse período que Israel confessará que Jesus é o Messias. Puxa vida, mas eles vão esperar até a tribulação fazer isso? Emanuel Silva, após o arrebatamento, a igreja já estará nos ares com o Senhor Jesus Cristo. Será então derramadas taças da ira sobre os ímpios, seguida pela volta gloriosa do Senhor com a igreja. Joel Moura, não. A salvação é graça incondicional. Portanto, quem foi arrebatado foi por graça e não por merecimento. Quem ficar vai amargar das angústias que virão. Mais, hein? Raquel Holmes, se não houvesse chance de salvação, não haveria motivo para resistir ao anticristo e rejeitar a marca da besta. E assim segue o debate. Quem quiser tirar suas dúvidas a respeito do assunto, particularmente, o contato do bispo José Ildo Melo, da Igreja Metodista Livre, e do pastor Silas Franco Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Batista, pastor. Igreja Batista Plenitude de Deus. O contato deles está publicado no facebook.com. Vamos ver qual foi o resultado da nossa enquete? Uau! Você acredita que após o arrebatamento os que ficarem ainda terão chance de salvação? 64% disseram que sim, 36% disseram que não. 1.500 pessoas votaram até o presente instante. A gente fica por aqui e se encontra no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar. Até lá.